Ela só descobriu quem eu realmente era, quando já era tarde demais. Não gosto de falar de mim. Prefiro deixar que os fatos falem por si. Mas se tem uma coisa que posso afirmar com segurança, é que nunca fui cruel. Se alguma vez pareci distante, frio ou exigente demais, foi porque o mundo exige isso de nós. Ela me conheceu em um momento em que eu estava pronto para fazer diferente. E, por um tempo, eu realmente quis. Mas às vezes, quando você se dá demais, a outra pessoa se perde. E a culpa disso nunca foi minha. Ela só descobriu quem eu realmente era, quando já era tarde demais. Quando conheci a Camila, vi nela algo que poucas mulheres ainda carregam: delicadeza, uma vontade sincera de fazer dar certo. Ela ouvia mais do que falava, e isso, para mim, era raro e precioso. Nos primeiros encontros, fui eu quem conduziu tudo: lugares, horários, conversas. Ela se encantava com a minha clareza, com a minha visão de mundo. Dizia que era bom ter alguém que sabe o que quer. E eu achava curioso como ela me admirava até pelos meus silêncios. Nunca precisei me esforçar muito. Eu apenas mostrava o que era óbvio. E ela achava mágico. Eu sabia exatamente quando elogiar, quando me calar, quando oferecer aquele olhar que diz mais do que 1000 palavras. Camila era doce, mas insegura. E isso me dava um certo poder, que eu, claro, nunca abusei. Apenas usei com equilíbrio. Fui me tornando essencial aos poucos. Primeiro nos detalhes, depois nas decisões maiores. Ela dizia que nunca teve alguém que a fizesse se sentir tão guiada, tão protegida. E eu achava isso bonito. Mas, dentro de mim, algo me dizia que aquilo tudo ainda era muito pequeno para mim. Mesmo assim, continuei, porque parte de mim ainda queria ser aquele homem que ela via. E assim, construímos algo que, aos olhos dela, parecia perfeito. Viagens, fotos, jantares, declarações. O que ela não percebia era que tudo isso seguia o meu ritmo. As regras eram minhas, o tempo era meu, a versão dela de amor era uma extensão da minha lógica. Mas quem ama de verdade não impõe, certo? Pois é. Talvez eu nunca tenha amado de verdade, mas eu cuidei dela, do meu jeito. As coisas começaram a mudar quando Camila quis evoluir. Ela se inscreveu num curso, começou a sair sozinha com algumas colegas, redescobriu a própria voz. Eu, claro, apoiei. Pelo menos era isso que dizia. Mas por dentro, confesso que me incomodava a forma como ela começou a tomar decisões sem me consultar. Não porque eu precisasse controlar, longe de mim, mas porque eu sempre tive uma visão mais racional, mais ampla. E ela sabia disso. Comecei a apontar pequenas incoerências nas escolhas dela. De forma carinhosa, claro, como quem só quer ajudar. Mas ela começou a achar que eu estava limitando. A verdade é que Camila nunca soube lidar bem com crítica. Qualquer comentário que fugisse da aprovação total a deixava insegura, na defensiva. Ela dizia que eu não a ouvia mais, mas eu ouvia. Só que filtrava o que realmente importava. Comecei a alertá-la de que certas amizades eram nocivas, que aquele curso a fazia se sentir superior. E ela não entendeu. Disse que estava crescendo. Mas eu via outra coisa. Alguém se afastando do que éramos. E foi aí que comecei a recuar. Reduzi as mensagens, os elogios, a presença. Não por vingança. Isso seria infantil. Mas porque ela precisava entender como era viver sem meu suporte emocional. Chame de teste, se quiser. Ela reagiu com desespero sutil. Perguntava se eu estava estranho, se estava tudo bem, se ela tinha feito algo errado. E eu sorria, calmo, dizendo que estava tudo bem. Porque às vezes o silêncio educa melhor que qualquer sermão. Ela precisava sentir falta de mim. Só assim lembraria quem deu estrutura para ela chegar onde estava. E ela sentiu. Voltava com olhares doces, tentando recuperar aquele nós que ela mesma bagunçou. Mas naquela altura,
O jogo já tinha virado. E eu já não via mais aquela mulher que me encantou no início. Agora ela queria opinar, questionar, confrontar. E eu nunca precisei de alguém para me confrontar. Precisei de paz. Mas ela confundiu isso com submissão. A palavra veio num domingo qualquer, entre uma conversa banal e um silêncio desconfortável. Você é frio, ela disse, com a voz trêmula, os olhos procurando alguma rachadura em mim. Mas eu permaneci calmo, como sempre. Respirei fundo e perguntei: frio ou maduro? Ela não respondeu. Só abaixou os olhos, como quem esperava um pedido de desculpas que nunca veio. Naquele momento, percebi que ela estava começando a se perder de mim. Não por culpa minha, claro, mas porque começou a ver problemas onde só havia estrutura. E a questionar gestos que sempre foram cuidado. Ela começou a dizer que sentia saudade de mim, mesmo quando eu estava ao lado dela. Falava sobre conexão, sobre presença emocional, sobre detalhes. Eu ouvia, mas por dentro achava tudo aquilo muito frágil. Como alguém pode reclamar de um amor que lhe deu tudo? Fui leal, fui estável, fui base. Nunca gritei, nunca traí, nunca a expus. Mas, aparentemente, ela queria lágrimas, flores, declarações espontâneas. Coisas que, para mim, sempre pareceram performances. E se tem algo que eu nunca fui, foi falso. Comecei a notar que ela falava demais sobre sentimentos. Começou a postar indiretas, ler livros sobre relacionamentos, mandar vídeos de psicólogos. Era como se tentasse me ensinar algo. Algo que ela achava que me faltava. E eu, com paciência, deixei ela gastar essa fase. Eu sabia que aquilo era uma tentativa de me moldar, de me transformar em algo mais sensível, mais reativo, mais humano, como ela dizia. Mas o problema dela nunca foi comigo. Foi com a imagem que criou de mim no começo e que agora não conseguia mais sustentar. Aos poucos, ela começou a chorar mais, a dizer que sentia medo. Medo de me perder. Medo de se perder. Medo de estar em algo que a diminuía. E, ironicamente, foi aí que ela começou a se afastar. Mas fez isso achando que estava se encontrando. Eu observei tudo de longe, com o mesmo olhar de sempre. Porque, no fundo, eu já sabia. Era só questão de tempo. Ela marcou um jantar. Disse que precisava abrir o coração. Chegamos ao restaurante e, pela primeira vez, percebi nela um tom diferente. Mais firme, mais direto. Ela olhou nos meus olhos e disse que não estava feliz. Que sentia que sua voz não era ouvida, que suas vontades não cabiam mais entre nós, e que estava cansada de tentar me alcançar emocionalmente. Eu ouvi tudo com calma. Segurei a taça de vinho com a mesma elegância de sempre. E só depois que ela terminou, perguntei: você tem certeza de que não está confusa? Ela quis continuar. Trouxe exemplos, datas, palavras minhas que eu sequer lembrava. Disse que se sentia anulada, que tudo girava ao meu redor, que suas opiniões nunca tinham espaço real. E eu, como sempre, mantive o tom. Você está vendo fantasmas, Camila. Eu só tentei te mostrar o melhor caminho. Mas ela não sorriu dessa vez. Disse que estava decidida a se afastar, que precisava redescobrir quem era, longe de mim. E ali, pela primeira vez, ela acreditou que tinha algum poder sobre a própria vida. Fingi entender. Paguei a conta, a levei até o carro e disse que respeitava sua decisão. Ela chorou no caminho, com a mão no volante, tremendo. E eu me limitei a olhar para frente, porque no fundo eu sabia. Ela não duraria muito longe. Não porque me amava demais, mas porque se tornou dependente demais da forma como eu a fazia se sentir. E isso ela ainda não tinha percebido. Mas logo perceberia. Ficamos dias sem nos falar. Ela se afastou das redes, mergulhou no próprio silêncio. E eu continuei a vida, como sempre. Trabalhei, saí, sorri,
Nada desmoronou, porque quem aprende a controlar os próprios sentimentos nunca é controlado por ninguém. Ela achava que tinha me enfrentado, mas só tinha dado um passo, no campo que eu mesmo preparei. Não demorou muito. 2 semanas depois, recebi uma mensagem curta, quase tímida. Podemos conversar? Sorri. Não por maldade, mas porque já esperava. As pessoas idealizam a liberdade, até sentirem o peso do vazio. Camila apareceu no meu portão no sábado à noite, com os olhos inchados e um moletom que nunca a vi usar. Parecia menor, mais frágil. Ela não disse que errou, mas tudo no corpo dela dizia isso. Entrou, sentou no sofá e começou com o clássico. Você foi importante para mim. Eu não disse nada. Deixei que ela se expressasse. Deixei que as lágrimas fizessem o trabalho. Ela falou de saudade, de arrependimento, de como se sentia perdida sem a nossa rotina. Disse que tentou seguir em frente, mas que sentia falta do seu jeito calmo de lidar com tudo. E eu apenas escutei, oferecendo o mesmo silêncio que meses antes ela dizia que a sufocava. Agora era alívio. Não pedi explicações. Não a culpei. Fui receptivo, gentil, quase sereno demais. Disse que ainda havia espaço para ela, mas que seria preciso mais maturidade dessa vez. Ela aceitou. Me abraçou com força. E naquele momento, voltou para onde eu queria. Sob meu domínio emocional, mas acreditando que era uma escolha dela. Isso é o que diferencia controle de influência. E eu sempre preferi influenciar. Nos dias que seguiram, ela estava mais submissa do que nunca. Perguntava antes de agir. Me consultava antes de decidir. Dizia que não queria errar de novo. E eu, com a paciência que sempre tive, acolhia. Como se eu fosse o chão firme sob os pés dela. Como se, de alguma forma, ela finalmente tivesse entendido. Mas o que ela não sabia é que eu nunca deixei de ser o mesmo. Ela é que passou a enxergar, com os olhos que eu ensinei a usar. O que Camila nunca entendeu é que eu nunca escondi quem eu era. Ela só viu o que quis ver. Me idealizou, me colocou num pedestal e depois se chocou quando descobriu que o pedestal tinha espinhos. Mas a verdade? Eu sempre fui transparente. Só não entreguei tudo de uma vez. Ela se encantou com a minha segurança, com minha forma direta de viver, com a calma que a fazia se sentir protegida. Mas tudo isso tinha um preço, e ela só percebeu quando já estava imersa demais para sair. Aos poucos, ela parou de questionar. Passou a viver dentro dos limites que eu sempre deixei claros, mesmo sem dizer em voz alta. Ela começou a se moldar ao que eu precisava, ao que fazia sentido dentro da minha lógica. E, sinceramente, foi melhor para ela. Hoje, Camila é mais calma, mais discreta, mais equilibrada. Ela diz que amadureceu, mas eu sei que ela apenas se adaptou. A mim. E talvez seja isso o amor. A capacidade de se moldar ao outro. Eu sigo em paz. Nunca precisei gritar. Nunca precisei ameaçar. Meu jeito sempre foi outro. Mostrar tanto controle que o mundo ao meu redor se reorganiza. Camila me chama de Porto Seguro. Me apresenta como o homem que a fez crescer. E eu apenas sorrio. Porque, no fundo, ela descobriu quem eu realmente era. Mas já era tarde demais para sair. Hoje ela me ouve, me consulta e se orgulha de ter vencido comigo. E se alguém disser que fui manipulador, controlador ou frio, eu direi apenas uma coisa. Tudo o que fiz foi por amor. Gostaram do relato? Deixe nos comentários sua opinião. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.